Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim um projeto de clube empresa, no caso do Vasco da Gama, e se, por exemplo, seria viável se tornar um clube empresa para os próximos anos, além também do valor de mercado da equipe, e assim, vamos comentar quais os próximos passos a equipe carioca teria que tomar para assim virar uma sociedade anônima do futebol, já ainda para a temporada de 2022. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Esse é o canal Black Arthur, estamos aqui gravando mais um vídeo a respeito de projeto de clube empresa. Já fizemos sobre vários outros aqui no Brasil, além também assim de projetos de construção de estádios. Você começa a dar uma olhada aqui no canal, que sem dúvidas vai ter algum outro vídeo a respeito do clube, independente de qual time você torce, tá bom? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito assim do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde é um jogo de futebol que você pode jogar online com seus amigos e que parece bastante o modo carreira do FIFA, do PES, que tem gráficos bem interessantes mesmo. Vou deixar aqui o link na descrição, entra lá, você nem precisa fazer o download do aplicativo, só entrar aqui por esse link e você fazer seu registro com login de e-mail e com a sua senha, vai ter acesso assim completamente ao jogo. Então eu recomendo lá se dar uma olhada, tá? Vou deixar aqui o link embaixo na descrição, corre lá que tem as últimas 6 vagas exclusivas às pessoas aqui do canal, tá? Beleza? Então vamos começar assim falando, no caso dando alguns detalhes e números sobre o projeto de clube empresa do Vasco da Gama para a temporada de 2022. Bom, que o Vasco é uma das equipes que tem interesse de transformar em clube empresa, que já foi especulado várias vezes, isso não é uma novidade para ninguém, mas assim, já nessa semana teve algumas novidades a respeito disso, porque a dívida do Vasco hoje superou a casa dos 800 milhões de reais, é totalmente impagável se for pensar assim, ainda mais a dívida de curto prazo, que eu vou comentar com vocês agora há pouco, que é altíssima, sendo um clube dos moldes como tá. Eu diria que até mesmo se estivesse na primeira divisão, dívida gigantesca, então acho que o clube empresa pode ser uma excelente alternativa. No caso, foi publicado nessa semana pelo site da UOL que o Vasco já prepara-se uma estrutura radical, na mudança do seu estatuto, que criará regras para receber um investimento ou sócios em uma empresa para controlar o seu futebol. Até foi especulado algumas empresárias, alguns fundos interessados, mas que possivelmente assim não vai ser uma só pessoa a comprar o Vasco, possivelmente um fundo internacional, já que a capacidade financeira de alguns fundos de lá de fora é muito maior do que sendo brasileiro, por exemplo. É uma das alternativas que depende da aprovação de todas as pessoas que têm poderes no clube para ir adiante, como por exemplo o conselho deliberativo da equipe, alguns conselheiros do Vasco. Então isso dependeria de várias pessoas, apesar de que a maioria da torcida e de alguns dirigentes ter esse interesse não é algo certo que vai acontecer. A informação sobre a mudança desse estatuto foi publicada pelo Globo Esporte nessa semana e é uma novidade que deve ganhar ainda mais capítulos nos próximos dias. Dentro da diretoria há quem defenda sim esse projeto como empresa, mas já tem algumas pessoas que no caso que estão do lado de oposição, como já era de se esperar. Ainda mais aqui no Brasil, que os clubes sempre tiveram pessoas aproveitando dos clubes, principalmente por ter poder dentro da equipe. Sem dúvidas, com um investidor estrangeiro ou brasileiro mesmo aqui chegando no Vasco, essas pessoas iriam perder bastante o seu poder. Em relação à SAF, ficou estabelecido um processo de que, por exemplo, o Vasco não tem interesse nenhum em mudar, por exemplo, o nome da equipe, mudar cores e tudo mais, uniformes. Isso não seria permitido, então já teria uma dessas regras, como por exemplo, se fosse uma empresa igual fez com o caso com o Red Bull Bragantino, o Vasco não tem interesse de mudar nada da equipe, como por exemplo, cores do uniforme da equipe, símbolo e também o nome, que é que mantenha os mesmos. Há uma previsão ainda nesse estatuto de o Vasco incluir nessa regra da lei da SAF para obrigar a ter o nome, no caso, divulgar quem são seus investidores de forma transparente, até para não ter risco de, por exemplo, algumas pessoas têm medo de levar um golpe e tal por conta disso, porque teria também a possibilidade de colocar, meio que de ocultar, no caso, quem que seria o dono desses fundos. Então isso é algo que algumas equipes exigem como uma das obrigações quando for comprar o clube, no caso os fundos interessados. E depois dessa aprovação, qual que será que é o próximo passo? Seria justamente essa questão de ter, no caso o Vasco, procurar alguns bancos, corretoras especialistas em avaliação do clube e aí sim dar uma olhada no balanço financeiro da equipe, que eu vou falar agora para vocês, como por exemplo no caso da XP, que já tem feito esse papel para o Cruzeiro e também para o Botafogo, fazendo uma análise geral do clube e oferecendo a equipe para alguns fundos internacionais e também nacionais.
Como, por exemplo, o Vasco hoje tem uma dívida líquida de 832 milhões de reais, pelo menos no relatório que saiu em maio desse ano, e cerca de 315 milhões é a curto prazo, que é algo muito ruim, já que, assim, 315 milhões a serem pagos nos próximos 3 anos é um valor gigantesco, muito maior até mesmo do que a arrecadação do Vasco, estando na segunda divisão. No caso, para você ter uma ideia, a dívida também trabalhista foi uma das que mais aumentaram nesses últimos anos, sendo de 235 milhões de reais. E o Vasco, eu vejo que sem se transformar em um clube empresa, teria poucas alternativas a não ser revelação de jogadores. O Vasco é um dos times que mais revelam atletas. Recentemente teve a venda também do Tales para uma equipe dos Estados Unidos, valores gigantescos que o Vasco recebeu e que, infelizmente, se soubesse, né, fazer uma boa administração, eu diria que assim, o Vasco, o Santos também passou por essa mesma situação, o Cruzeiro recentemente faturaram bastante com títulos, igual o Santos, o Cruzeiro, o Vasco também recentemente ganhou vários campeonatos, como por exemplo a Copa do Brasil, que já pagava um montante interessante, e venda de vários atletas, o André Luiz, no caso teve também recentemente o Thales Gomes, e vários outros jogadores que já foram negociados aí por algum valor menor, né? Não mais do que 30, 40 milhões de reais, mas ali 10, 15, 12, 20, enfim, vários outros montantes que você vê. O Vasco por temporada arrecadava mais do que 50 milhões de reais somente com vendas de atletas, o que é um número excelente. Você vê até grandes equipes do futebol brasileiro que sofrem muito para chegar a 30, 40 milhões de reais, e o Vasco consegue isso tranquilamente na maioria das vezes, vendendo jogadores revelados na própria base. Então essa é uma das alternativas, visando um projeto de clube empresa a longo prazo, como por exemplo revelar um novo Coutinho aí, sem dúvida seria algo bem interessante, mas não dá para o Vasco depender apenas disso, por isso eu vejo a importância no caso da SAF. Falando em relação ao valor de mercado do Vasco, é a 11ª equipe mais valiosa do Brasil. Para você ter uma noção, o Vasco é avaliado em 953 milhões de reais, contando assim o estádio de São Januário também, em relação ao seu centro de treinamento, além também de toda a marca e nome do Vasco, avaliado em quase 1 bilhão de reais. Aí sim, quando fosse aprovado, o Vasco poderia escolher se vai negociar, por exemplo, 100% dessas ações do clube, no caso por 1 bilhão de reais, seria negociar 60%, pegaria algo próximo de 600 milhões, e esse valor poderia ser utilizado para pagar dívidas e também eventualmente até fazer algumas contratações, e o Vasco da Gama deixar esse valor como caixa, já que quem comprar o clube terá uma obrigatoriedade de aportar dinheiro anualmente na equipe. Então o Vasco poderia ter um fundo de emergência, no caso, bem interessante. Para você ter uma ideia, também foi uma equipe que faturou bastante na temporada de 2020, foi a 11ª com mais arrecadação, no caso, mesmo na Série A, né, na temporada de 2020, quando foi divulgado, de 191 milhões de reais de arrecadação, sem dúvidas um valor bem interessante que teve uma queda de quase 50% estando na Série B. Bom, enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você é a favor ou não desse projeto, o Vasco da Gama aí, que eu vejo que pode ser uma das soluções, principalmente por ter toda essa tradição do Vasco, torcida e tudo mais, seria um dos fatores que poderiam colaborar com esse projeto de clube empresa, tá? Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês, aparecendo na tela final agora, recomendo lá dar uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!